Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Administrador. Em nome do CRA, dou as boas-vindas a vocês, colegas administradores dos cursos técnico, tecnólogo, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado em administração, colegas professores que estão aqui presentes, colegas de outras instituições que estão aqui também presentes, abrilhantando esse momento. É uma grande satisfação receber a todos vocês na Casa do Administrador para falar de um assunto interessante, que é o plano de voo. Por falar em plano de voo, você já pensou no seu plano de voo hoje? Você já pensou onde você quer estar daqui a 5 anos? Já fez esse exercício? Já fez uma projeção aonde você se imagina em 5 anos? Esse é o convite que eu faço a todos vocês. E aproveitando, aos amigos que estão nos assistindo pela Web TV, também damos as boas-vindas, que sejam de paz e luz em nossos pensamentos durante essa palestra. E plano de voo logístico, tendências para os próximos 5 anos. Porque existe a possibilidade de você pavimentar o seu futuro. E você começa fazendo isso exatamente a partir do momento que você trava contato com os cenários, com as possibilidades, e você, gestor, você, futuro administrador, você que está atuando na gestão das organizações no nosso país e fora dele, você terá a oportunidade de preparar o seu futuro. Bom, estas são as perspectivas futuras. Um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado, cada vez produzindo mais coisas numa velocidade nunca antes vista na história da humanidade. Uma preocupação com sustentabilidade, uma busca por formas alternativas de realizar entregas, de realizar processamentos. Enfim, a busca, por um lado, pela redução de custos, mas também com a adequação aos desafios que tudo isso aqui nos impõe. Porque mais produtos significam mais entregas. Mais entregas significam mais pessoas consumindo coisas. Mais pessoas consumindo coisas significa também mais pessoas descartando coisas. Como é que você lida com tudo isso? Então, é justamente nesse cenário que formas alternativas estão sendo buscadas, desafios para a poluição que trazem tanto malefício à população, principalmente aquela mais vulnerável, a gente vem tratando, vem debatendo, vem buscando. Esses são os drivers da mudança mundial até 2030. A Fiesp e a Ciesp promoveram um entendimento de como será o cenário global para os próximos anos. Então nós temos a América do Norte e a Europa Ocidental com baixo crescimento populacional, que se reflete também na América Latina. Você começa a ter na América do Norte e Europa Ocidental uma maior busca de produtos sofisticados. Na África subsaariana, que fica abaixo da linha do Saara, elevadas taxas de crescimento populacional e econômico, ou seja, é um mercado que vai ser muito explorado, muito buscado. Oriente Médio com crescimento populacional, Sul da Ásia com crescimento populacional e econômico, advindo principalmente das conquistas recentes com a industrialização que eles obtiveram, avanços em infraestrutura. Leste asiático com crescimento econômico, renda per capita em ascensão. E um fato curioso, o salário hoje na China já não é mais tão baixo como era em anos anteriores. Então a China hoje começa a vivenciar um movimento que antes era natural de empresas buscando o território chinês em função das facilidades, e agora muitos países que resolveram fazer investimentos na China começam a olhar com carinho para o sul da Ásia, porque nós temos ali condições mais favoráveis. Existe aqui ainda um problema muito grave relacionado com a segurança naquela região, até porque a China vem avançando o seu mar territorial, com a criação de ilhas artificiais. Isso vem trazendo um ponto de inflexão em uma área que concentra 30% de toda a logística planetária de transporte de cargas. E o futuro? O que vocês vêm percebendo em relação ao futuro
Como é que ele vem se desenhando? Vocês hoje fazem mais ou menos operações utilizando a internet? Muito mais. Lembra que antigamente a gente entrava no ônibus e tinha um cobrador? Sumiu. Lembra que você antigamente, de forma muito repetitiva, fazia procedimentos utilizando os locais de atendimento físico presencial e agora você migrou para o atendimento virtual? Essa é uma tendência que não só enquanto consumidores começamos a perceber com uma maior velocidade, como também os processos administrativos e em especial na logística. E é isso que nós vamos tratar nessa palestra de hoje. Então, no futuro, teremos um aumento significativo de automação de processos. Ou seja, rotinas que antes eram realizadas de forma manual passam a ser mecanizadas e, na sequência, passam a ser automatizadas. Ou seja, cada vez menos dependentes de nós, seres humanos. Mas aí eu pergunto a vocês, mas isso aí não vai tirar? Não traria problemas com sindicatos e governos? Tirar as pessoas dos seus ambientes de trabalho? O que vocês acham? Sim. Né? Então, percebam, essa é uma questão que começa a ser também debatida, porque à medida que você retira as pessoas dos seus ambientes de trabalho e as substitui por máquinas, quem é que vai ganhar um salário? Para depois poder, de alguma forma, adquirir os mesmos bens que esta indústria produz. Eu lembro de uma oportunidade que eu tive de visitar a planta da Mercedes-Benz, e lá eles falaram exatamente sobre isso. Haviam 35 mil pessoas trabalhando na empresa. Boa noite, sejam bem-vindos. Dessas 35 mil pessoas, 20 mil eram dedicadas ao desenvolvimento e pesquisa de novos produtos. Veremos daqui a pouco um dos produtos que na ocasião estavam ainda na prancheta, e agora já os primeiros protótipos estão rodando. E lá eles disseram o seguinte: hoje nós temos condições de trabalhar com a fábrica no escuro. Ué, mas das 35 mil pessoas, 20 mil você me falou que trabalham em pesquisa e desenvolvimento, então deduzo que as 15 mil restantes estariam voltadas para a produção. Pois bem, foi um acordo que foi feito entre governo, sindicatos e a fábrica, porque se não fosse desta forma, manter uma quantidade mínima de pessoas trabalhando, como garantir que estas pessoas tenham acesso a um salário e, via de regra, como garantir que estas pessoas tenham condições de ter renda para gastar com outras coisas. Agora, ao empregar robôs, como essas pessoas poderiam ser remuneradas para consumir produtos ou serviços? E aí? Eu botei uma máquina lá. Ela faz, ela pensa, ela é automatizada. Alguém tem que operar a máquina. Exatamente. Então, a grande virada para nós, eternos estudantes, é de alguma forma compreender esta transição, até porque nem todas as empresas estarão automaticamente nesse estado da arte. Muitas empresas estarão numa crescente evolução, buscando um desenvolvimento constante e precisarão de nós para quê? Para poder definir os programas mais adequados, as soluções mais aderentes, aquilo que seja mais plausível de ser aplicado. Então, a grande notícia é: as máquinas virão, mas precisarão de nós para serem adaptadas, utilizadas e colocadas em operação. E o mais importante, parametrizadas. Porque o software, por si só, não resolve o problema. Cada empresa, como cada um de nós, tem a sua natureza, tem a sua origem, tem a sua essência. Então, por sua vez, cada programa, cada solução que nos é apresentada, ela precisará ser ajustada, precisará ser customizada. E aí estaremos lá para justamente fazer esta transição. Então, se você tiver a oportunidade de travar um contato maior com a tecnologia,
com estes programas que estão sendo mais comentados, mais utilizados, mais lembrados, você estará um passo à frente. Você terá melhores condições de fazer esta transição. Esta transição já foi feita outras vezes, como nós veremos adiante. Num primeiro momento, a primeira transição que foi feita foi do modelo artesanal para a primeira revolução industrial, quando veio a máquina a vapor. Depois nós tivemos a segunda, surgiu a energia elétrica, surgiu o motor a combustão. Depois vieram os computadores. A cada nova, sejam bem-vindos, boa noite. A cada nova tecnologia inserida, a cada nova movimentação que a humanidade dava, nós precisamos nos adaptar. E se você fizer uma reflexão, o mesmo artesão do passado ainda existe hoje presente. Quando você vai no alfaiate e ele faz uma roupa sob medida, é um trabalho artesanal. Quando você vê um ourives trabalhando, lapidando uma joia e preparando uma verdadeira obra de arte, aquilo não é fruto de uma máquina. Aquilo ali é feito sob medida. É emprestada aquela obra algo que é singular. Então, a todo momento, as empresas serão convidadas a evoluírem, se tornarem mais eficientes, se tornarem mais produtivas. Tudo isso vai se dar, mas teremos ainda muitas empresas nessa seara, nessa caminhada. Bom, e a infraestrutura? De vez em quando nós ouvimos falar, a infraestrutura do nosso país é ruim. Já foi pior. Mas a infraestrutura ela vem apresentando alguns sinais de melhoria. Então, países em que ferrovias e portos estão obsoletos precisarão ser modernizados. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos e a Europa, como fizeram parte da primeira onda da Revolução Industrial, numa época onde não existiam os caminhões, puderam usufruir dos trens. Então, aquele sistema ferroviário lá instalado precisará ser revisto. É um sistema ferroviário de praticamente 200 anos. Países em que, além de obsoletos, precisam se expandir e precisam ter condições de levar produtos a um preço mais acessível. Já se fala em navios de grande capacidade, navios com possibilidade de operar 15 mil, 20 mil teus, que são aqueles contêineres de 20 pés, sem tripulação, totalmente autônomos. Tudo isso para quê? Justamente aumentar a possibilidade de levar mais coisas, mais distante, a um preço cada vez menor. Então, oportunidades que surgirão para os próximos anos envolverão modernização de transporte, modernização dos setores de energia e telecomunicações, e olha que legal, infraestrutura social, principalmente relativos à educação. Até porque essas viradas tecnológicas não são obtidas sem uma mão de obra qualificada. Segundo a consultoria McKinsey, no transporte rodoviário, apenas com monitoramento de mercadorias em tempo real, existe a possibilidade de redução de 25% dos custos. Além de reduzir custos, o teu cliente fica mais satisfeito. Ele sabe em que momento, onde está o produto. Isso contribui positivamente para que o cliente tome decisões. Lembro que a coisa de 10, 15 anos atrás, isso era raro. Hoje é corriqueiro. Antes você, para fazer um rastreamento, você fazia um follow-up. Você ligava para a transportadora, passava o número do conhecimento, onde é que está a minha carga? Invariavelmente a resposta era, a carga está na rua. Que rua? Saiu para entrega. Da onde? Hoje você consegue saber aonde o caminhão está. Com alguma inteligência embarcada no veículo, você consegue ser avisado, faltando 15 minutos para a chegada da carga, que o veículo está se aproximando. Então você já pode alertar a pessoa responsável pelo recebimento, olha, mercadoria vai chegar em 15 minutos,
esteja a postos e você tem um recebimento facilitado. Além disso, escolha de rotas inteligentes reduzem até 20% dos custos, principalmente relacionados à questão do tempo, relacionados a paralisações indesejadas e engarrafamentos. Quem aqui já usou o tal do Waze, um aplicativo? Quebra um galho, não quebra? Agora imagina você usar um Waze na tua frota. Ou você utilizar um aplicativo que utilize as mesmas informações de geocoordenadas. Que ele consiga mensurar as informações de outros usuários, te dizendo o seguinte: olha, por esta rota, a tendência é que você leve 30 minutos. Estou abrindo aqui uma rota alternativa. Isso facilita a tua vida. Aí você, juntamente com o gerenciamento de riscos, você começa a fazer cercas eletrônicas para que o carro não saia daquele itinerário, para que o carro não desvie muito daquela rota ou que evite manchas criminais que são sabidas de ocorrência em determinadas áreas da cidade. Então isso reduz o teu custo. Novas tecnologias. Agricultura com forte componente tecnológico. Existem variações de vegetais hoje que são resistentes às pragas mais comuns, o que reduz a necessidade de utilização de defensivos agrícolas. Existem variedades vegetais que têm um crescimento, uma produtividade muito maior do que aquela que se verificava antes. Tudo isso daí vai impactar na forma como nós nos alimentamos, como nós transportamos as safras. Animais geneticamente modificados. Quem aqui já viu a galinha do quintal crescendo? Leva 3 meses, não leva? Aquele frango que é comprado no mercado, ele hoje consegue estar no ponto de abate em 40 dias. E como é que isso é possível? Justamente com uma produtividade, com novas tecnologias também inseridas nos animais que são criados. Além do que, automação das criações e cultivos. Já existe a mecanização totalmente automatizada das plantações com veículos sem operador. Como se fosse um drone, ele percorre toda a plantação, faz as atividades que têm que ser realizadas e retorna à base para recarregar. O mesmo se observa com o manejo de mudas. Então, essas tecnologias também estarão disponíveis no campo. Como falei com vocês, as 4 fases da Revolução Industrial, e nós estamos exatamente neste momento aqui. Então, o atual momento na nossa civilização difere um pouquinho dos momentos anteriores, justamente porque tudo que está acontecendo agora, ou pelo menos grande parte do que acontece, não pode ser representada por objetos do mundo real. Um exemplo disso são os programas, a inteligência artificial, vários recursos que hoje estão disponíveis que você não tem como precisar, como quantificar, como medir adequadamente. Então, a primeira revolução com a máquina a vapor, na segunda, energia elétrica e energia fóssil, do petróleo. Terceira, surgimento dos primeiros robôs e da informática. E na quarta, nós temos realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial. Essa quarta revolução ela não vai chegar, nós já estamos nela. Nós já estamos nela há pelo menos uns 10 anos. Só que agora ela se torna mais presente nas nossas vidas. Além disso, impressoras 3D. No dia 8 de novembro, se não me falha a memória, foi inaugurada em Paris a primeira livraria física que não tem estoque. Ou seja, você chega na livraria e escolhe o seu título, seu livro será impresso em menos de 5 minutos. Estima-se que num horizonte não muito distante, você fará as suas compras pela internet e você vai ter a chance de baixar
o seu produto num posto de gasolina, numa loja de conveniência, num comércio próximo da sua casa. Você estará de frente para uma impressora 3D, o seu produto será impresso. Em vários momentos, hoje, isso já é uma realidade. Isso reduz a necessidade de estoques, isso amplia a capacidade de utilização e vem sendo testado cada vez mais. Estações espaciais que nesse momento estão orbitando a Terra, ao invés de terem diversos componentes como peças de reposição e daí terem a necessidade de ter um estoque de peças que talvez nunca sejam usadas, elas têm impressoras 3D, com capacidade de imprimir em plástico e com capacidade de imprimir em metal, e fazem as peças. Então, camada após camada, os materiais vão sendo depositados de acordo com o desenho previamente estabelecido e as formas vão sendo criadas num ambiente tridimensional. Então, o que hoje existe? Existe o programa que armazena as informações das coordenadas do objeto e aquele objeto vai ser impresso. Isso vai mudar a forma como hoje nós gerenciamos os nossos estoques, como nós hoje fazemos o controle, por exemplo, do estoque mínimo, estoque máximo, tudo que você precisa ter para manter uma operação operacional. A Marinha Britânica já utiliza impressoras 3D para montar e produzir drones que fazem voos de reconhecimento ao redor das embarcações. Isso, essas são algumas das aplicações que já estão ocorrendo. Consumo, relações cada vez mais diretas. Pasmem, hoje, quando você entra na internet, você faz uma pesquisa de um determinado assunto, um determinado produto. Quando você entra no seu e-mail, aparece lá do lado o produto. Ué, não é bruxaria. As empresas estão fazendo o quê? Estão coletando informações daquilo que você está pesquisando, estão utilizando motores, buscadores para te apresentar propostas. Agora imaginem um momento em que as empresas não bastassem elas estarem coletando essas informações, elas também se anteciparem. Elas também tentarem adivinhar o que você gostaria de ter. Então, os algoritmos estão se aperfeiçoando neste sentido. Se você pesquisou por isso, talvez você também queira isso. E você terá também sugestões de produto. Então, as empresas estarão se antecipando. Tecnologias de defesa. Utilização dos drones, que tiveram surgimento primeiramente como ferramentas de guerra e que agora começarão a ser empregados em larga escala para entregas e também para utilizações e aplicações na agricultura. Não bastasse isso, apenas por uma falta de regulamentação que não está distante de ser obtida, os VANTs, veículos aéreos não tripulados, terão muitas oportunidades para fazer as entregas da última milha, ou seja, aquela última movimentação que você precisa fazer com o produto, com a mercadoria, antes de chegar no consumidor final. Educação corporativa. Quem aqui na empresa já teve algum treinamento EAD? Na empresa. E aí, como é que foi a experiência? Tranquila? A gente está começando a ficar acostumado com isso. Direção defensiva, código de conduta ética, compliance, algumas rotinas internas de trabalho, empresas que tenham cuidado com as normas regulamentares, treinamento com NR10, NR11. Então você começa a perceber que além das instituições de ensino tradicionais, isso também começa a chegar nas corporações, seja através da gamificação, virtualização e também da aprendizagem colaborativa.
Aquelas ferramentas que antes eram feitas de forma presencial, agora começam a ser utilizadas também sob a forma, né, eletrônica, muitas vezes interagindo com colegas de filiais de outros estados, de outros países. A respeito da gamificação, é uma tendência que cada vez mais será empregada, porque a partir de objetivos claramente definidos, regras claras para todos os participantes, todos os envolvidos serão inseridos em desafios e terão premiações. Então, a partir daí, de uma forma lúdica, competitiva, as pessoas irão adquirir as competências que precisam no ambiente corporativo. Energia não poderia ficar de fora. Busca pela utilização de energias cada vez mais limpas e renováveis. Quem aqui já viu passar aí pela rua uma bicicleta elétrica? Todo mundo já viu. E bicicleta de carga elétrica? Alguns já viram. E carro elétrico? E carro híbrido? E painel de energia solar instalado em cima de apartamentos, instalado em cima de propriedades industriais, em cima de empresas? Pois bem, isso vai ser também uma realidade cada vez mais constante. Geração de energia renovável, como também a utilização de energias não renováveis, em especial as derivadas do petróleo, carvão, nucleares e energia vinda do gás natural, que serão utilizadas também de uma forma cada vez mais eficiente, menos poluente, menos agressivo. Um exemplo disso é o padrão Euro 5 dos motores de última geração, cuja emissão de poluentes, de partículas, é infinitamente menor do que aqueles do início da década de 70. Estamos falando num período de 40, 50 anos. E a tendência é que daqui para frente, até por força das normas e mecanismos internacionais de controle, essa emissão de poluentes seja cada vez menor. Também teremos condições de ter formas de geração e de transmissão de energia mais eficiente, uma logística de distribuição dessa energia com possibilidade de acionamento de outros sistemas redundantes para que não ocorra falha e o armazenamento de energias, né, renováveis. Aqui a imagem não ficou muito boa, mas isso daqui é uma quantidade imensa de placas solares e aqui são bancos capacitores. Para que, justamente à noite, quando você não tem incidência da luz solar, você ter energia disponível para que ela seja utilizada de forma continuada. Ferramentas de inteligência artificial. Vocês já interagiram alguma vez com alguma ferramenta de inteligência artificial? Sim? E aí, como é que foi a experiência? O banco. Quem já conversou com um atendente virtual da operadora de telefonia? No início era difícil. Você falava o assunto, já entendi. E ele te direcionava para um outro. Não, eu não falei isso, meu filho. Ele não entendia nada. Hoje está mais fácil dele te entender. Ou seja, os sistemas estão aprendendo conosco. Já existem tecnologias de inteligência artificial que possibilitam que os programas aprendam conosco. À medida que o algoritmo monta sugestões, padrões de respostas esperados para os mais desafiadores problemas, ele vai te mostrar opção 1, percentual de êxito, opção 2, percentual que é menor do que a opção 1, opção 3, um percentual menor que a opção 2. E aí você vai e fala, não, escolho a opção 2 e digo o motivo. O que o algoritmo faz logo em seguida? Então quer dizer que ele, que é o meu tutor, ele tomou essa decisão porque ele considerou uma variável que eu ainda não tinha considerado. Ele autoajusta o algoritmo, na próxima vez ele vai te apresentar uma solução mais eficiente.
Ou seja, as máquinas estão aprendendo conosco. Sistemas de roteirização cada vez mais eficientes. O que é um sistema de roteirização? Tem que fazer diversas entregas. Qual que eu entrego primeiro? Mais longe, mais próximo? Em qual caminhão eu boto? Então, são decisões que no cotidiano das organizações, você acaba criando setores, acaba criando áreas, você acaba criando rotinas, mas que nem sempre são as mais eficientes. E a inteligência artificial te ajuda a olhar além. Não, essa carga aqui ela pode ser retirada desse caminhão e colocado no outro caminhão, mesmo que não seja do setor, porque na volta este caminhão vai passar aqui e você terá melhores condições de fazer esta entrega utilizando este caminhão e não aquele que seria o nativo daquela rota. Além disso, essas possibilidades que dificilmente você conseguiria no dia a dia dar a melhor solução, estarão cada vez mais presentes. Blockchains, tendência de uma maior proteção às transações bancárias, isso daí é verdade, e uma integração cada vez mais forte entre os elos de uma cadeia de suprimento. E o marketing? O marketing, pessoal, estará cada vez mais preciso. Ele terá condições de valorizar produtos, serviços, propostas, ideias, lugares, pessoas com conteúdos personalizados para mecanismos de busca, em especial nas redes sociais. E isso é bom? Isso é excelente. Só que para a logística traz um desafio maior. Serão mais produtos para serem entregues num tempo cada vez menor. Quanto tempo a gente gasta andando pela cidade? Está cada vez maior esse tempo, não está? Cada vez a incerteza de você chegar no horário, num determinado local, se torna mais presente. E por que isso acontece? Cada vez tem mais pessoas utilizando veículos próprios, veículos de aplicativo, tentando escapar dos modais de transporte de massa, que nem sempre são os mais eficientes, são os mais seguros. Só que tem um detalhe: os produtos físicos que precisam ser entregues utilizam as mesmas vias. Então, quando se pensam soluções para a mobilidade urbana das pessoas, deve-se, por outro lado, também pensar na questão da mobilidade de produtos e serviços que precisam ser entregues, porque eles vão competir pelas mesmas vias. E um esforço que vai trazer um alcance maior, ofertando produtos praticamente de acordo com o que você queria, com o que você esperava, empurrará as empresas para uma necessidade de uma entrega cada vez mais precisa, mais constante. Essa é a visão geral do CD da Amazon. E eles vão fazer a demonstração de uma entrega que foi feita ali no tablet, né, um pedido. Foi selecionada a entrega na opção Prime Air, que é em 30 minutos. E aí o CD mais próximo recebe aquele pedido. Na cabeceira da esteira já tem um Vant, já tem um drone que está programado pelas geocoordenadas e que fará a entrega diretamente na casa do comprador. A grande restrição hoje que se faz com a utilização deste tipo de serviço é que esse daí é totalmente automático. Aqui no Brasil, para você operar um equipamento desses, você precisa ter o brevet de operador de drone e você tem que ter o contato permanente com o veículo que está sendo utilizado. Gente, até na saúde. Isso vai trazer uma mudança radical na forma como nós conhecemos a medicina. Por quê?
A inteligência artificial também estará presente e vai auxiliar no diagnóstico e prevenção de riscos laborais nas empresas. Então, aquela análise ergonômica, aquela análise do esforço que você faz nas atividades que você realiza, a inteligência artificial estará lá presente. Também estará presente em diagnósticos, operações e demais cuidados médicos que são realizados em unidades de saúde. Essa daqui já é uma realidade em várias unidades de saúde hoje. Operações com máquinas, com robôs, que possuem um movimento sincronizado e extremamente preciso, inclusive o treinamento das pessoas, né, dos médicos que operam esses equipamentos, eles conseguem dar pontos cirúrgicos na superfície de uma uva, para vocês verem o tamanho da precisão que esses equipamentos conseguem. Dificilmente uma mão, por mais que fosse bem treinada de um cirurgião, conseguiria tamanha façanha. E nos transportes? Maior presença de veículos movidos por fontes renováveis e menos poluentes. Já é uma realidade aqui no centro da nossa cidade. Legado olímpico, a presença, mais uma vez, do bonde, né, que agora tem um nome chique, que é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Um dia desses, estava caminhando aqui na Tijuca, me deparei com um trecho gasto do asfalto. E eis o que surge, o que brota, um pedaço do trilho. Pois bem, em algum momento, não muito distante, nós tivemos, na nossa cidade, um sistema de bondes tão eficiente quanto aqueles existentes na Europa e que agora, felizmente, está retornando de onde não deveria ter saído. Incremento de uso de tecnologias embarcadas. Nós já utilizamos Waze, sistemas de georreferenciamento, monitoramento, sistemas de gerenciamento de transporte, que além de cuidar da parte de roteirização, cuidar da parte de auditoria de frete, possibilita que você faça uma gestão mais econômica dos recursos de transporte que você possui. Tecnologias de radiofrequência, cada vez mais presentes, telemetria, até para saber se os operadores estão utilizando o recurso da forma mais eficiente, mais econômica, entre outros. Aí aqui nós temos um ônibus elétrico, sem motorista, e aqui nós temos visões futuristas de formas de transporte de massa em camadas. Ou seja, você continua com o seu trânsito de veículos de passeio liberado e você passaria a contar com estruturas de transporte maiores, capazes de andar literalmente por cima dos veículos, sem competir diretamente com eles, fazendo transporte de massa de pessoas. Esse é um projeto do caminhão autônomo, desenvolvido pela Mercedes-Benz. É uma visão futurista que já está sendo testada. Houve uma necessidade de troca de faixa, o programa sinalizou esta necessidade, existe um veículo lento à frente, o motorista é convidado a reassumir o comando do veículo e ele faz a ultrapassagem. E se ele não quisesse, poderia continuar que o veículo faria a ultrapassagem também da mesma maneira. Como no futuro todos os veículos serão interligados, os motoristas ainda não ouviram, ainda não perceberam, ainda não notaram a aproximação de um veículo de emergência, mas o programa já percebeu. O caminhão sabe que está vindo um veículo de emergência e ele abre caminho. Percebam, ele já alinhou o veículo pela lateral e, na sequência, à medida que ele se aproxima, os outros motoristas ouvem, percebem e abrem espaço para que o veículo passe no meio. Ou seja,
o caminhão sabia e se antecipou à decisão. Ela não vai parar em entregas não, pessoal. Isso também estará disponível para os veículos de passeio. Já existem veículos hoje sendo produzidos cujas montadoras já não têm mais disponível o volante, porque eles analisaram a possibilidade de um acidente envolvendo uma decisão tomada por impulso. As consequências são maiores do que as decisões que aquele programa poderia tomar para evitar o acidente. Essa é uma outra coisa que está sendo estudada, aplicada. A Uber está testando um caminhão sem motorista e que já fez a primeira entrega e que já está fazendo, né, testes complementares. Foi uma entrega de Budweiser entre uma fábrica e um depósito e foi feito com um caminhão 100% autônomo. Ele tem vários sensores. Esses sensores possibilitam que o caminhão saiba exatamente aonde ele está, quais são os comportamentos que ele deve assumir, e ele vai sozinho. With 3 million drivers in the US, trucks carry 70% of American freight. But there still aren't nearly enough human drivers to do the job. Interessante que isso aí vai mudar a forma como nós vemos a distribuição sendo realizada, os transportes sendo realizados num espaço de tempo que não é muito grande. Isso daí ajudará a evitar isso. Muitos acidentes, motoristas às vezes cansados, esgotados. E aí você terá um sistema que, em princípio, não se cansa. To take a conventional truck and turn it into a self-driving big rig, Otto's got to add 4 key ingredients. One is up top, that's a forward-facing camera. Ali ele mostra os sensores que tem em volta do caminhão, que possibilitam que ele saiba exatamente onde ele está e qual comportamento ele deve assumir perante os desafios que se apresentam. The fourth key ingredient to making this truck drive itself is giving it really good understanding of the world, and that means detailed maps. And once it's got that, it can combine it with the information from the camera, the LiDARs, and the radar that give it a real-time perception of the world. All of that together makes it capable of understanding what's going on around it and how to act. Fascinante, não? Later that morning, I climbed into the truck for a ride down Interstate 25 to see how it works. And it performed flawlessly. Otto's not the only player. E nos estoques? Acharam que a gente não ia falar dos estoques? Os estoques também vão receber uma atenção muito grande. Muita automação. As empresas que ainda não utilizam código de barras passarão a utilizá-lo de uma forma mais intensa. Teremos utilização de etiquetas de radiofrequência. Veículos aéreos não tripulados, inclusive dentro do estoque, fazendo inventários. Já existem inventários sendo realizados em grandes depósitos, com mais de 20 mil, 30 mil, 40 mil itens sendo feitos, inventário geral 100%, em menos de 30 minutos. Isso já é uma realidade. Como? Você consegue fazer isso a partir da utilização de scanners de etiquetas de radiofrequência acopladas aos drones e eles percorrem todo o estoque fazendo a contagem dos produtos. Com uma vantagem, cada etiquetinha de radiofrequência, ela tem o seu número de origem. Então, mesmo que você passe o scanner 300 vezes em cima de uma única etiqueta, ele só vai ler uma vez a etiqueta. Porque ele vai pegar o código principal, mas vai registrar também o DNA daquela etiqueta. Então, ele já sabe que aquela etiqueta pertence a um produto genérico, X, e ela já foi coletada.
Então, mesmo que ele seja lido 2, 3, 5, 10 vezes, só será registrado uma única vez. Utilização de programas WMS, Warehouse Management System, que são programas que possuem uma vantagem significativa em relação às formas tradicionais de controle, sejam fichas, sejam cadernos, planilhas em Excel. Aqui você consegue colocar os produtos de acordo com a curva ABC, ou seja, os produtos que têm maior giro ou que tenham maior importância, que são aqueles mais caros, mais importantes para o seu estoque, ficarão numa região que você delimitou. Os de média importância numa região um pouco mais afastada em relação ao recebimento e expedição, e aqueles com baixíssima importância, mas que fazem, né, em função da sua quantidade, acabam tendo um volume significativo, mais afastados. E aí você tem, em função da importância, uma facilidade de acesso. Aquilo que você usa mais está mais próximo do recebimento, está mais próximo da expedição. Utilização de equipamentos autônomos. Um bom exemplo disso são os robozinhos que entram debaixo das estantes e que fazem a movimentação dos produtos dentro de um estoque, possibilitando que os separadores trabalhem menos, possibilitando que você tenha uma maior eficiência. Rebocadores, empilhadeiras autônomas, além dos já tradicionais transelevadores que possibilitam você operar com corredores mais estreitos e com pé direito mais alto. The sky's the limit for Amazon's flying Bom, warehouses. a Amazon também vem pensando algumas coisas interessantes. Uma delas é essa daqui, ó, a utilização de um estoque aéreo. Ele será abastecido por drones de grande capacidade e a partir dali você terá entregas sendo realizadas para os consumidores. Então, ó, os produtos são armazenados, né, e você tem um batalhão de drones que vão fazer o quê? Vão descer e fazer as entregas nas casas das pessoas. A vantagem desse sistema é que ele não vai concorrer diretamente com os congestionamentos, com os engarrafamentos, uma vez que este depósito ficará sobrevoando a cidade. Poderá ser utilizado também quando tiver um evento, um grande evento, uma Olimpíada, por exemplo, ou uma final de Libertadores. Você estacionaria aquele armazém próximo ali às imediações do estádio, as pessoas fariam seus pedidos e as entregas viriam diretamente para quem as requisitou. E esse é um assunto que cada vez será mais recorrente no nosso dia a dia. E esse aí é o Prime Air que a gente já tinha visto, já tinha comentado anteriormente. E por falar em etiquetas de radiofrequência, que tal fazer compras num supermercado que utiliza radiofrequência? Pois bem, a senhora está recebendo a ligação: vovó, nós vamos almoçar na sua casa hoje. Só que a vovó tem um batalhão, não é isso? Então a vovó vai correndo para o supermercado. Percebam que todos os produtos estão sendo retirados, colocados no carrinho e, o mais importante, não precisará passar por uma caixa registradora. Por quê? Cada um deles possui uma etiquetinha de radiofrequência. Quando aquele produto passar por este portal, os códigos serão coletados, será totalizada a compra e a senhora poderá fazer o seu pagamento. Rolou um clima. Mas ela não tem tempo. Bom, foi. Fica aí na fila. Isso. Essa é uma rede de supermercados que existe na Alemanha, Metro, em parceria com a IBM, está desenvolvendo essa tecnologia que já está sendo aplicada e que já é possível. Pronto, olha lá. Deu tempo, tá chegando, chegou todo mundo, o almoço.
look fresh and nice one. Lembra quando eu falei que o marketing O vai mercado começar a te tradicional entregar tem coisas cores, cheiros e mais, sons. mais adaptadas ao que você quer? Este supermercado na Alemanha vai além. Aí, Sons e outra imagens do mar sacada são do usados metro. para atrair os clientes. Você chega na área que Bem-vindo vende ao frutos do mar, supermercado do futuro, tem o onde a som de rede Metro gaivotas, testa as da últimas água tendências batendo, do setor. tem até um espargidor de O empresário essência conta que a de ideia é que cheiro a do mar. filial seja um laboratório vivo Para para quê? testar Para com os você se clientes sentir os mais novos dentro conceitos, produtos e tecnologias. do mar, você se Se forem sentir na aprovados praia. aqui, eles são Ou seja, implantados em outras você lojas da ter rede. despertado O os supermercado outros usa a tecnologia sentimentos RFID para que você monitorar os possa seus produtos comprar com mais, frequências de ou rádio. pelo menos As comprar etiquetas de podem forma mais, rastrear o movimento né, de produtos você se e os sentir mais à estoques vontade até nas fazendo a sua geladeiras compra. abertas. Para clientes em busca de inspiração, a loja tem uma central culinária que imprime receitas na hora. A peixaria emprega as últimas técnicas para atrair clientes. Sprays de óleos Olha só. aromáticos e caixas de som recriam o ambiente do litoral. Este funcionário diz acreditar que as pessoas se sentem inconscientemente atraídas e acabam comprando mais. O cliente confirma que sente uma conexão entre o que ouve e o que está à venda. Este aplicativo para celulares de última geração permite que clientes criem em casa uma lista de compras e simplesmente leiam o código de barra dos produtos. Depois, é só passar o celular no caixa e pagar. Se Ou este seja, tipo o de celular tecnologia gera vai um vingar, código só o QR, tempo dirá. você apresenta Hoje, no alguns caixa e analistas pode ir. dizem que os usuários Já existem preferem lojas usar aqui no celulares Brasil, tem para uma buscar franquia que faz isso, informações que é uma do que loja para que não fazer tem compras e operador. Como se transações fosse um grande financeiras. caixa eletrônico, você com o aplicativo Na Alemanha, clientes reconhece parecem na ter entrada, ele aprovado lê, o abre a supermercado porta, do você futuro entra, da ele rede fecha a Metro. porta, Desde você que ela deu compra o que você salto no quer, tempo, em faz a 2008, leitura, as vendas da loja debita da cresceram sua conta ou do seu 15% cartão, e o você número de faz o clientes, pagamento, ele abre a porta, você vai 20%. embora. Não tem caixa. Então essa é uma realidade que também já está presente. E aí? E a visão do Future Supply Chain? Então aqui nós vamos passar algumas dicas de coisas que você poderá pensar e, à medida do possível, adaptar e implementar na sua organização. Então aqui são dicas para você levar, refletir e implementar na sua empresa. A primeira delas, amados, tornem o negócio de vocês mais sustentável. Não é modinha, vai ser uma necessidade. Não será apenas por modismo ou imposição dos atores governamentais, leis, decretos, imposições, mas as empresas precisarão se tornar mais sustentáveis porque os seus consumidores irão exigir isso. Eles passarão a escolher a sua empresa pelo tamanho da pegada de carbono que ela deixa no planeta. Ou seja, se ela tem um sistema de roteirização eficiente, você já está contribuindo. O seu caminhão está rodando menos, está poluindo menos, gastando menos combustível, gastando menos pneu. Se você dentro do seu armazém, você tem um sistema inteligente de armazenagem dos produtos, você gasta menos deslocamentos com empilhadeiras. Consequentemente, consome menos material rodante, consome menos em manutenção, consome menos em combustível. Júlio, mas a minha empilhadeira é elétrica, vai gastar menos energia elétrica. Percebam, a sua contribuição se tornará mais eficiente. Segundo, otimização da cadeia de suprimentos. De uma forma mais ampla, veremos uma contribuição cada vez mais radical. Ou seja, fornecedores trabalhando próximo, trabalhando juntos, desenvolvendo projetos em conjunto com os seus clientes. Não dá mais para pensar, não, eu entreguei, agora é problema dele. Não, é problema nosso. Somos uma cadeia, somos globais, estamos interligados, estamos interconectados. Então, a única forma de sobreviver será reunindo esforços entre empresas. Não está longe o momento em que nós teremos depósitos centrais, onde serão feitas diversas entregas de muitos fornecedores, que são, em determinados momentos, fornecedores concorrentes entre si, mas que atendem ao mesmo ponto de venda e que farão a entrega no mesmo caminhão. Isso é pensar de forma organizada, de forma coesa, de forma mais eficiente. Engajamento com os consumidores.
Sim, cada vez mais os consumidores estarão engajados, estarão envolvidos. Não é à toa que hoje você tem um sem número de aplicativos que você, até para abastecer o carro, você tem vantagens. Você tem clube de vantagens no supermercado, você tem clube de vantagens para todos os lados. São mecanismos que você tem de estar o quê? Cada vez mais próximos desse consumidor. Então, as linhas de produção e distribuição deverão ser desenhadas para entregar aos consumidores exatamente aquilo que eles estão demandando. Detalhe, online. Tudo ao alcance das mãos. Foco na qualidade de vida. Quem aqui não busca qualidade de vida? Ninguém, todo mundo quer qualidade de vida. Cada vez mais você percebe pessoas, seja numa pracinha de bairro, seja próximo da sua casa, numa academia, as pessoas estão buscando ter qualidade de vida, hábitos mais saudáveis, uma condição de levar o nosso corpo para durar o máximo de tempo possível. E isso daí passará o quê? Oferecimento de produtos, cada vez com a quantidade menor de calorias, cada vez com menos sal, um apelo cada vez mais orgânico, quantidade menor de agrotóxicos, quantidade menor, né, de impactos transgênicos, né, e mais transparentes quanto à sua origem. Essa será uma tendência que as pessoas também começarão a buscar. E agora eu abro para debate, para perguntas. Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Já está ligado. Som. Boa noite, gente. Com o crescimento da tecnologia, sim, instrutor, eu fiquei com uma dúvida. Não aumentaria a taxa de desemprego com a questão do desenvolvimento da tecnologia, assim, da logística? Sim. Eu acredito que em algum momento possa haver um desemprego daquelas pessoas que estão mais voltadas para a operação. Agora, à medida que você buscar melhorar a sua qualificação, buscar acrescentar ao seu currículo, aos seus conhecimentos, às suas competências, habilidades e atitudes, outras ferramentas mais elevadas, você sairá de uma condição onde você foi substituído por uma condição que você possa ser um ator nesse movimento de virada de chave. Porque, veja, lá no início, quando você teve a primeira revolução industrial, quando você saiu de um modelo de produção artesanal, que era feito em casa, em que o artesão ele conhecia o cliente ia na casa dele, experimentava, media e fazia-se alguma coisa de acordo com aquilo que se desejava, e daqui a pouco vem uma máquina e produz centenas, aquele artesão ele teve que se adaptar. Alguns permaneceram, seja pela qualidade, pelo requinte, pela excelência daquilo que produziram, mas outros foram trabalhar nas indústrias. E teve uma vantagem, houve um crescimento populacional, houve um aumento das cidades, a quantidade de pessoas de renda, ela saltou. Então aquilo que no primeiro momento sugeria ser uma ameaça, na verdade se tornou uma grande oportunidade. Agora, mais recentemente, quando teve a mudança da 3.0 para 4.0, aconteceu a mesma coisa. Quantos de nós aqui tiveram que se virar e aprender a mexer no computador? A gente já fez isso. E a gente vai fazer isso de novo. Então, recado para você que está aqui hoje, para você que está nos assistindo pelos canais interativos, não temam, mas vamos sim. Vamos abraçar, entender o tamanho do desafio e, a partir daí, vamos verificar quais ferramentas nós podemos juntar ao nosso portfólio. Ali nós vimos várias siglas, WMS, TMS, roteirizadores, são coisas que estão aí, ó, e que você pode se apropriar destas ferramentas. Em alguma medida, a própria Amazon, com toda aquela tecnologia, precisará ter as pessoas para quê? Fazer auditoria nas rotas,
verificar as não conformidades que acontecem, porque vão acontecer. Vai ter um cliente que o cachorro vai tentar comer o drone. E aí? Vai ter um cliente que na hora que o drone desce, o cliente não está lá para receber. E aí? Né? Então, ainda assim, nós estaremos lá. Mais alguém? Me ajuda, gente, faz pergunta. Pessoal, e essa nossa conversa ela não se encerra aqui não. Eu deixo ali meus contatos. Inclusive, peço a vocês para fazer inscrição lá no canal do YouTube, prof.Júlio Loureiro. Boa noite. Tá ligado? Boa noite. Bem, boa noite. Dentro das informações que foram apresentadas de forma bem clara, eu acredito que o impacto do questão de emprego não vai se sofrer muito. Uhum. Eu acredito que o que vai fazer a diferença entre os profissionais é sair da zona de conforto. Isso aí. Dentro do que a gente vê desde a própria Revolução, como foi citado. Eu queria uma opinião, como que se vê essa situação, se realmente vai sofrer muito esse impacto daqui para frente ou não. Então, como a gente hoje comentou, lembra que você tinha um cobrador? Cobrador de ônibus já não existe. Esse cobrador, ele era cobrador, ele deixou de ser cobrador? Não. Ele foi buscar fazer um curso técnico. Ele buscou fazer uma graduação, um tecnólogo. Ele melhorou a sua qualificação. Então, provavelmente hoje, ele tem melhores condições para estar ajudando em outras áreas. Então, o que vai acontecer? As pessoas que estão numa zona de conforto, e aí vai uma mensagem de esperança para todos, a gente tem que acreditar que a coisa vai melhorar. Agora, só vai melhorar se você pegar a sua mochila e você colocar dentro dela as ferramentas que vão te ajudar na travessia. Então, se você tem a chance de fazer um curso de qualificação, faça. Se você tem a chance de fazer um curso de Excel, faça. Se você tem a chance de baixar um aplicativo gratuito para aprender um outro idioma, faça. Toda hora você ouve falar, porque a China está tendo uma briga comercial com os Estados Unidos. Lembra do aplicativo que eu acabei de falar? Que você falou, fez em inglês? Faz mandarim. Você vai ter uma vantagem. Imagina que todos os competidores que têm a mesma coisa, as mesmas competências, o mesmo certificado que você tem, aí você vai e acrescenta o Excel. Uma galera vai botar o Excel também. Aí você vai e acrescenta o inglês. Você deu um passo à frente. Então, a boa dica é, vamos sair da zona do conforto. E a dica melhor ainda, não parem. Começou essa caminhada, não parem. Júlio, mas a gente está saindo de uma crise. Melhor, porque você está saindo de uma crise formado com uma competência a mais. Quando o mercado se reaquecer, você estará um passo à frente. Imagina aqueles que quando o mercado se reaquecer, aí é que eles vão ter o despertamento. Pois é, eu acho que eu vou fazer um curso. Já tinha que estar fazendo. Você que está me assistindo agora e você está pensando em parar, não pare, faça um esforço, termine, conclua a sua etapa. E se puder, já comece uma outra. Junte cada vez mais ferramentas, porque a vida profissional, a vida das organizações, ela é cíclica. A gente vai sair agora do momento, e os indicadores econômicos demonstram isso, de um momento de crise, vai vir um momento de melhoria, isso é fato. E se preparem, virá outra crise. Porque é assim que a humanidade cresce, é assim que ela evolui. Justamente nos momentos de maior carestia de recursos, é que as ideias mais brilhantes surgem. Então, se você puder, junte tudo que você puder. Aqui hoje nós demos algumas sugestões, né? TMS, roteirização, WMS, entenda a inteligência artificial.
entenda a roteirização, entenda o poder para as organizações de trabalhar mais com menos. Porque você não precisa chegar no estado da arte como a Amazon. Você pode implementar pequenas soluções que vão te dar um salto muito significativo com um custo baixo. Para os gestores, incentivem os seus subordinados a fazer cada vez mais aperfeiçoamentos, né? E aqui eu destaco o empresário Antônio, que está aqui conosco hoje, já é um parceiro de longa data, e que faz isso com a equipe dele. Conhecimento não ocupa espaço. Traga a sua equipe, debata, incentive, mostre que existe algo melhor. E aí eu li algo essa semana que eu achei muito interessante. O que é pior do que você treinar um subordinado e ele, quem sabe, um dia ir embora? O pior é você não treinar e ele ficar na sua empresa, né? Então, assim, incentivem as pessoas a crescerem. Essa é a grande sacada. Mais alguém? Boa noite, pessoal. Eu já trabalhei com algumas ferramentas que o Júlio apresentou aí, né? Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente de 2017 e fechamos o ano agora, né? A gente fez algumas melhorias dentro customizações dentro do nosso próprio WMS. Então a gente tinha uma meta de lead time de 4,5 dias e a gente está entregando, fechando o ano com 2,5. Assim, a gente fez uma apresentação lá pro dono da empresa, né? E ele viu a diferença que a gente fez só mexendo por dentro do sistema. Só parametrizando. Só parametrizando. Aí, me ajuda a esclarecer para os amigos que estão aqui presentes e quem está assistindo. Quem parametrizou? Aqui, ó. Fabiano, Wanderson. Ou seja, foi um ser humano. Wendel, né? Os meninos que estão ali atrás. Foi uma pessoa que foi dentro do programa, aprendeu, verificou as interfaces que existem entre as funcionalidades, fez algumas adaptações, adaptou para a realidade da empresa e está conseguindo extrair ao máximo o que a ferramenta pode render. A inteligência artificial faz isso? Até faz, mas custa muito caro. Vão abrir. Exatamente. Então, assim, não temam. Já foi pior. Um dia a gente tinha que correr atrás de um mamute para poder almoçar e jantar, né? Então hoje a gente já está numa condição um pouquinho melhor. Obrigado. Logo no início tinha lá a palavra telemetria. Queria saber o que era. Tá. E o segundo ponto é o seguinte: quais são as empresas que já fazem parceria de fornecedor com a empresa? E no caso, o terceiro ponto, que seria as empresas fazendo esse tipo de parceria, elas reduziriam os gastos que têm com estoque, não investem mais em estoque. Sim, então, como diria Jack, vamos por partes, né? Quem é que já assistiu alguma corrida de Fórmula 1, NASCAR, Fórmula Indy, assim, nos últimos meses? De vez em quando não aparece lá, numa telinha, no cantinho assim, o contagiros do motor do carro? Não aparece, na hora que ele entra na curva, a velocidade daquela diminuída, utilização do freio, né? Quando ele troca de marcha, está lá 5, 6, 7, 8. O carro do maluco tem 8 marchas. Aquilo ali é obtido graças à telemetria. Então existem sensores dentro do motor do veículo que passam informações sem fio para uma central que possibilita que aquilo ali seja analisado. Mas a telemetria não faz apenas a análise do desempenho e da performance do motor. Ela também permite, por exemplo, quando você associa com antena de radiofrequência no veículo, saber aonde o veículo está estacionado e qual carga está sendo descarregada do veículo para entregar naquele cliente. Então, a telemetria te dá isso. E mais, se o motorista tem aquela direção ofensiva,
Acelera demais, freia demais, acelera demais, freia demais. O algoritmo da telemetria, ele diz, olha, está precisando de uma reciclagem. Porque você está vendo que o sinal na frente fechou, o trânsito está lento, o que adianta acelerar para depois frear? Né? Então, existe isso. Também ele verifica o consumo de pneus, consumo de combustível, para que aquele motorista seja chamado, ô, campeão, alivia o pé, teu pé está muito pesado. É pezinho de elefante, não é isso? Né? Vamos botar um pezinho mais suave aí na condução. Então, não só no desempenho do veículo, como também para o acompanhamento das entregas. Aí você me perguntou, a segunda pergunta foi se já existe alguma empresa fazendo esse tipo de parceria. Sim, já existem empresas hoje que fazem o monitoramento do estoque. Ou seja, ela tem uma chave de acesso a partir do WMS, que ela enxerga o nível do estoque, e a partir desse nível do estoque, ela programa entregas dentro de determinadas faixas, né, permitidas, contratualmente, obrigado pela presença, contratualmente autorizadas, e aquilo ali já é feita a entrega diretamente, sem a necessidade de emissão de pedido de compra e sem a necessidade de você fazer um monitoramento. Na verdade, baixou um determinado nível, ela já programa automaticamente, né, conforme uma parametrização, né, aí fecha um período, fecha uma quantidade. Pode, inclusive, chegar a fechar o seguinte, uma caixa fechada, para não haver o fracionamento. Existe uma rede, né, muito comum aqui na nossa cidade, que começa com C, né, amarelinha e tal, né, C de casa e vídeo, que eles fazem isso. Né? Eles fazem isso. Diariamente, eles passam remotamente para a central a quantidade de produtos que foi vendida por loja, a central recebe, programa as entregas do dia seguinte, reúne todas as informações de todas as lojas, disponibiliza para os fornecedores e eles programam as entregas de reposição. Tudo de forma automática. E a terceira pergunta, se eu não me engano, você me perguntou se isso ajudaria a reduzir estoques. Sim. Se eu não tenho um mecanismo automático, eu precisaria ter alguém para estar periodicamente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, colocando um pedido no fornecedor. Se eu não tenho essa integração automática, quem me garante que o fornecedor que recebeu o pedido hoje vai processar no dia seguinte? Ele talvez processe na segunda. Então isso talvez aumente a minha incerteza, faça com que eu tenha que ter um estoque maior. Né? Então a falta de integração, ela eleva de forma artificial os estoques. Obviamente, isso contribui para uma maior imobilização de capital, isso contribui para a possibilidade de você ter perdas, avarias, né, extravios, tudo que não presta. Então, se eu trabalho com estoque mais enxuto, eu tenho condições de ter o quê? Um custo operacional menor. Passa o microfone aí para ele, por favor. Obrigado. Ali atrás. Boa noite, Boa me noite. chamo Wendel. Acredito que, assim como eu, muitos ficaram assim surpresos com a qualidade da questão da inovação dos transportes. Uhum. A minha dúvida é a seguinte, sabendo que a gente não é prezado por uma tecnologia tão inovadora como dos mercados internacionais, será que as empresas estariam tão dispostas assim, sem fazer um investimento tão alto, com uma carga tributária tão grande que é no Brasil, e mesmo sabendo que nós temos estradas ruins, uma tecnologia que é ruim, uma internet que é ruim, será que elas estariam mesmo dispostas a fazer esse tipo de mecanismo aqui no Brasil? Então, mas aí você pensa comigo. Se eu te dou a chance de fazer a mesma coisa, melhorar o atendimento, pagando menos, só porque eu botei um programa, hashtag vi vantagem. Então, quando as organizações, sabendo que elas têm que utilizar caminhões, que na Europa o padrão médio de um caminhão, se viesse para cá não funcionaria, porque aqui as estradas esburacadas, ele tem que ter chassi, estrutura, suspensão, tudo reforçado, então eu já tenho um custo de aquisição comparativo maior. Se eu venho, aqui eu sou tributado, porque a máquina, ela precisa de ajustes, e no momento não tem o ajuste, né, o ajuste fiscal, e aí você tem uma quantidade de impostos monumental, qual é a forma que eu tenho de manter o meu nível de negócios? É arrumar vantagem competitiva onde é possível. E aí, os cursos técnicos,
tecnólogos, né, e os cursos de graduação, oportunizam que você trave contato com essas ferramentas mais modernas e a partir do momento que você perceba, opa, isso aqui tem aderência no meu negócio, e você vai e pesquisa, e você vê, se eu não fizesse nada, o meu resultado seria esse. E se eu colocasse a ferramenta, mesmo tendo um investimento inicial elevado, mas que ele vai se pagar em 6 meses, 8 meses, 1 ano, e eu melhoro o meu desempenho, melhoro a minha participação no mercado, e o mais importante, meu cliente fica mais satisfeito, eu estou mais competitivo. Então, assim, eu já sei quais são os obstáculos que eu tenho. Agora, se eu oportunizo, eu abro a mente para perceber que existem coisas novas, mais modernas, que podem me ajudar, aí o empresário topa. E aí, como é que você, que está aqui hoje, como é que você que está nos assistindo, você pode viabilizar isso na sua empresa? Faça um plano de negócios. Identifique a ferramenta, verifique a aderência, faça um benchmarking, verifique outras empresas que já fizeram isso, quais são os resultados, converse com vários fornecedores, verifique qual a descrição que você precisaria para atender às suas necessidades e faça uma cotação. Tendo uma base de preços, sabendo o que você quer, faça um plano de negócios para o seu superior, para o seu chefe. O máximo que vai acontecer é você continuar remando do mesmo jeito. Agora você corre o grande risco de ter aquela ferramenta implementada. Porque talvez o teu chefe, o teu gestor, a tua empresa não tenha contato, não tenha conhecimento da ferramenta. E você foi, você pesquisou, você levantou, você reuniu dados que facilitam a tomada de decisão. E aí sim, aí você corre o risco de ter que conviver com a ferramenta. Mais alguém? Bom, meus queridos, então queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, agradecer o carinho, a paciência, dizer que a Casa do Administrador está sempre aberta, né? Aqui nós temos o expediente de apresentar em todas as comissões temáticas que nós temos na Casa do Administrador. Nós temos muitos assuntos sendo tratados, são diversas comissões temáticas. Vocês que já fizeram a inscrição, vocês começarão a receber a mala direta de outras palestras. Acessem também os nossos canais interativos e tem muito material. A coisa de 20 anos atrás, você para obter conhecimento, você tinha que pagar um congresso, né? Muitas das vezes você tinha que sair da sua cidade. Hoje você tem tudo isso na palma da mão. Então, vão em frente, não temam. E cada vez mais surgir oportunidade, juntem conhecimento. Isso é algo que ninguém tira de vocês. Todo o conhecimento que vocês adquirirem, todas as experiências que vocês puderem somar para a vida pessoal e profissional de vocês, isso é pessoal e intransferível. E o mais legal, quando vocês puderem multiplicar isso, multiplique. Né? Porque é mais ou menos como o amor. Quanto mais amor você dá, mais você recebe. Quanto mais conhecimento você dá, mais você recebe também. E hoje eu saio por aquela porta melhor do que eu entrei. E espero que vocês também consigam isso. Desejo a vocês, a família de vocês, um excelente final de ano. Um 2009 pleno de realizações pessoais. 2019. Obrigado, Rosa. Pleno de realizações pessoais e profissionais. Tá? E vamos acreditar. Mas além de acreditar, vamos fazer a nossa parte. Quando o Brasil realmente concluir essa guinada, vamos estar prontos. E aí sim nós poderemos dar uma contribuição mais eficiente, mais forte, para essa virada de mesa que a gente precisa dar para o crescimento do nosso país. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vão com Deus.